Está começando mais um Ambiente e Construção. E hoje, na série de programas mais exibidos em nosso canal no YouTube, vamos rever cenas do Vale do Rio Doce antes do rompimento das barragens em Mariana. A região já sofria com a maior seca dos últimos 85 anos. O programa está começando aqui na TV e também em nossos canais pela internet. Fiquem conosco. Eu gosto da Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades do país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Docton queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui. Para conhecer a realidade do Rio Doce, nós procuramos a Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos, mantido pelo Comitê da Bacia do Rio Doce, sediado em Governador Valadares. Estivemos também em uma fazenda às margens do rio, onde é aplicado tecnologia na reprodução de gado, soluções para enfrentar a queda na produtividade em função da falta de chuvas na região. O Rio Doce é um dos mais importantes rios da região sudeste, que nasce em Minas Gerais e tem a sua foz na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Desde o início da seca, em 2013, o volume de chuvas tem caído e os órgãos ambientais estão alertas com o nível do rio. Só para você ter ideia, no último período de outubro a maio de 2015, outubro de 2014 a maio de 2015, foi registrado 60% só da média histórica de precipitação para a região. Então, a média histórica seria mais ou menos de 1.000 milímetros e nós registramos cerca de 600 milímetros. O Comitê da Bacia do Rio Doce mantém uma Câmara Técnica para a gestão de eventos críticos, que investe em debates em busca de soluções, monitorando a situação de risco e emitindo alertas, observando o déficit de chuvas anunciado pelos órgãos ambientais. Eu recebi dos órgãos técnicos, tanto da ANA como o IGAN, CPRM, o aviso que mesmo que se chovesse no final do ano passado, dentro da normalidade, isso ainda não ia repor o déficit que já vinha desses outros 3 anos, né? Antes a gente tinha informação de que essa era a pior seca dos últimos 70 anos na Bacia do Rio Doce. Agora a Agência Nacional de Água já está admitindo que é a pior seca nos últimos 84 anos. A presidente da Câmara Técnica nos recebeu em Governador Valadares, no pico da Ibituruna, de onde é possível ver quilômetros do rio e observar o quanto as margens estão desmatadas. Ao fundo, é possível observar um foco de queimada, infelizmente, uma cena comum nesta época do ano. Resolvemos percorrer a região buscando conversar com os produtores rurais e encontramos o Sr. Hélio, que produz gado em uma fazenda às margens do rio desde 1989. Conhece bem a realidade do lugar. É um produtor consciente da responsabilidade com o meio ambiente e é observador das mudanças climáticas na região. E a gente tem percebido uma gradativa evolução nos períodos de chuva. Concentra-se em determinados períodos muito pesado, pouco tempo, e durante um período dentro com ela pouca chuva ou quase sem chuvas. E isso reflete muito nas características desse terreno nossa região aqui, que é um terreno muito argiloso e em que ele é muito compacto. Nós temos pouquíssima vegetação, né? O solo exposto, então essa água acaba não infiltrando, essa água carreia todo esse sedimento para dentro do rio, o que vai fazer também com que o sistema de abastecimento, tanto Copasa como Sanear, os sais, acabam tendo mais dificuldade para captar. Quanto menor a vazão e menor o nível, fica mais difícil captar, porque essa água está passando abaixo da captação tradicional, tanto aqui quanto Colatina.
E em Colatina, uma visão que eu tive, assim, que nós observamos por lá, por exemplo, é que mesmo com bombas sendo colocadas, bombas extras, dentro do rio, eles estão precisando abrir caminho no leito do rio para que a água consiga chegar até essas bombas. Além da produção de gado, fator econômico importante para a região de Governador Valadares, o eucalipto é uma cultura que foi implementada na região após a instalação de uma empresa de celulose. O produtor rural com quem conversamos também cultiva florestas renováveis, como é chamado o cultivo da árvore. Ele concorda que a planta é conhecida por consumir muita água. Existem muitas espécies de eucalipto. E foi plantado nas margens de rio eucaliptos que não devia ser plantado naquele local. Então criou uma imagem negativa contra ele. Eu, por exemplo, tenho experiência de plantio de eucalipto. A empresa que fez para nós, ela fez uma subsolagem em curva de nível e plantou o eucalipto naquele modo. Então essa questão depende de como se trabalha com ela. Agora, como monocultura durante muitos anos, aí ele é prejudicialíssimo. A maioria dos produtores da região sofrem com a seca. As pastagens não oferecem o alimento ideal e a quantidade necessária para nutrir o gado. Diante da escassez de chuva, o senhor Hélio, proprietário da fazenda que visitamos no Vale do Rio Doce, afirma que é indispensável o uso da tecnologia na produção de gado para a manutenção da economia no campo. Mas nem todos os produtores têm acesso à tecnologia. Na região aqui, o pessoal muito reativo à tecnologia. Vem toda tecnologia lentamente, só depois espera que alguém entre e vê o desenvolvimento daquele para poder começar a usar a tecnologia. Vamos nos atentar mais uma vez na crise hídrica aqui no Vale do Rio Doce. Retornamos à nossa conversa com a representante do comitê. Como presidente da Câmara Técnica, ela se mostra preocupada. Apesar dos esforços, dos resultados encontrados, a solução não é imediata, mas a longo prazo. Lembrando que o plano de saneamento básico vai contribuir para o planejamento na recuperação da bacia. Não existe agora nada que vai mudar de uma hora para outra esse cenário, né? Algumas coisas que podem contribuir com isso, primeiro, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, está sendo elaborado em quase toda a bacia. Só o Comitê da Bacia do Rio Doce, ele está investindo no pagamento de planos municipais de saneamento para 156 municípios, um investimento de 21 milhões de reais. É importante que os municípios coloquem dentro do plano o que fazer quando encontrarem situações críticas, de eventos críticos, cheias, proliferação de cianobactérias ou então no caso de estiagem. O trabalho de recuperação das nascentes já foi colocado em prática, graças a uma parceria com o Instituto Terra, localizado em Aimorés, mais uma das cidades impactadas pela seca. Outro programa que nos comitês também estão investindo é com relação à recuperação de nascentes e topos de morro. Através de parceiros, por exemplo, como o Instituto Terra, que é uma das instituições que fazem parte dos comitês. O Instituto Terra tem assento em 5 dos comitês da Bacia do Rio Doce. Então, e as áreas onde eles estão avaliando para fazer recuperação são escolhidas com os comitês, então é um trabalho de parceria. Sabemos que para a realização destas ações é necessário investimentos financeiros, mas os recursos podem não ser suficientes para as obras de recuperação. A gente sempre soube que os recursos da cobrança não seriam suficientes para poder realizar toda essa atividade, a implantação de todos esses programas, né? Mas de qualquer forma, uma certa forma, é o início de ações que precisam ser executadas. O que nós tentamos, além dos recursos da cobrança, é formar parcerias, né, para que outros recursos venham e que a gente também consiga realizar tudo que a bacia precisa para melhorar em qualidade, em quantidade de água e a gente ter um Rio Doce diferente daqui a alguns anos. Após a gravação deste programa, a região do Vale do Rio Doce continuou sem chuvas e meses depois aconteceu o maior desastre ambiental do país com o rompimento das barragens em Mariana. Na semana que vem, nós vamos ver imagens do Rio Doce após esta maior catástrofe da história do país. E agora, nós vamos abrir espaço aqui no Ambiente e Construção para as reportagens da TV CREA Minas. Olá, veja o que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas.
Rainer é alemão e se formou em agrimensura no país de origem. Ele mora no Brasil há 15 anos e trabalha como representante comercial de equipamentos para engenharia. Agora preparou a documentação e veio à sede do CREA Minas requerer o registro profissional. Uma pessoa a mais, a vida hoje é dinâmica, nunca se sabe, sempre é bom ter um plano B. Acho que a CREA, o registro na CREA é mais importante para mim se eu tivesse a ideia de abrir uma empresa própria ou para trabalhar para uma empresa que presta serviço, aí sendo responsável para projetos na minha área. Este é o procedimento que deve ser adotado por todo profissional estrangeiro ou brasileiro formado no exterior. O registro no CREA Minas é obrigatório, tanto para quem vai atuar permanentemente no país, como para quem vem fazer um trabalho temporário. Neste último caso, o registro tem o mesmo tempo de validade do visto de permanência do estrangeiro e é concedido mais rapidamente. Estas e outras informações sobre o assunto estão no site do CREA Minas. Basta clicar em Serviços, depois Carta de Serviços e no item 6.4, Registro de Profissional Diplomado no Exterior. Aí está a lista de documentos necessários, entre eles a revalidação do diploma numa universidade brasileira. O gerente de atendimento do Conselho alerta para a necessidade de o interessado se planejar com antecedência, já que o pedido de registro permanente pode demorar alguns meses para ser concedido. Em função, às vezes, de um prazo mais longo para obtenção do registro, a gente aconselha que o profissional faça esse planejamento, porque ele tem que passar pela etapa de revalidação do diploma. Esse diploma e a documentação para revalidação ele tem que ser traduzido por tradutor público juramentado. Passando pelo crivo da escola que vai fazer a revalidação, ele vem para o conselho e também vai passar por alguns crivos no tocante à análise de documento, análise dessa grade curricular, tanto pela Câmara Especializada quanto plenário aqui do Conselho. E, posteriormente, pelo Conselho Federal, no plenário do Conselho Federal. Então, isso leva um tempo em se tratando de registro de definitivo e permanência definitiva desse profissional. Por isso, a gente sugere que ele planeje isso para que a atividade dele profissional aqui no país não fique prejudicada. Residente no Brasil há 41 anos, este professor de engenharia da UFMG tem o registro do CREA Minas desde 1985. Isso é muito importante, principalmente quem vai trabalhar com consultorias, né, ou com obras que levam risco à população e esse tipo de coisa, né? Formado em El Salvador, ele conta que o documento trouxe novas oportunidades de trabalho no Brasil. Porque aí já eu tinha uma carteira que me dava o título de engenheiro químico, não é? E eu já tinha minha carteira de trabalho, onde eu poderia já talvez procurar emprego em empresas e tudo. Então isso mudou totalmente, né? Mas eu continuei como professor, certo? Porque a minha intenção depois que eu iniciei, né, a minha vida de professor, era então fazer um mestrado e ser professor da universidade. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá. Nós encerramos mais um Ambiente e Construção. E nesta série de programas mais exibidos em nosso canal no YouTube, hoje nós vimos como o Vale do Rio Doce vinha enfrentando a maior seca dos últimos 85 anos e as consequências do agronegócio na região. Mas na semana que vem nós vamos ver como ficou o Rio Doce depois do maior desastre ambiental do país, com o rompimento das barragens em Mariana, que atingiu todo o Rio Doce. O programa termina aqui na TV, mas continua em nossos canais pela internet. Acompanhe!
Eu gosto de estar na Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades no país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Doctum queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui.